O presidente Lula convocou uma reunião com 5 ministros no Palácio do Planalto em meio à crise na relação com o Congresso Nacional e a dificuldade para aprovar temas de interesse do governo. Tá uma complicação danada isso. A crise se agravou no último domingo, né? Depois de o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ter subido o tom nas críticas à postura do governo na indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal. O senador acusou os setores do Executivo de tentar desqualificar o parlamento e mostrou irritação com atraso no envio formal da nomeação. Tá aí na sua tela o que disse Alcolumbre. Olha lá, ó. É nítida a tentativa de setores do Executivo de criar a falsa impressão perante a sociedade de que divergências entre os poderes são resolvidas por ajuste de interesse fisiológico, com cargos e emendas. Isso é ofensivo não apenas ao presidente do Congresso Nacional, mas a todo o poder legislativo. Feita a escolha pelo presidente da República no Diário Oficial da União, causa perplexidade ao Senado que a mensagem escrita ainda não tenha sido enviada, o que parece buscar interferir indevidamente no cronograma estabelecido pela Casa. Prerrogativa, inclusive, exclusiva do Senado Federal. Aliás, o prazo estipulado para a sabatina guarda coerência com a quase totalidade das indicações anteriores e permite que a definição ocorra ainda neste ano de 2025, evitando assim a protelação que em outros momentos foi tão criticada. Horas depois do comunicado do senador, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que o Planalto jamais considerou rebaixar a relação institucional com o presidente do Senado a qualquer espécie de fisiologismo. Tá aí o textão da Gleisi Hoffmann, tá lá, temos pelo senador Davi Alcolumbre o mais alto respeito e reconhecimento. Jamais consideraríamos rebaixar a relação institucional com o presidente do Senado a qualquer espécie de fisiologismo ou negociações de cargos ou emendas. O governo repele tais insinuações da mesma forma que fez o presidente do Senado em nota na data de hoje, né? Por serem ofensivas à verdade, a ambas as instituições e seus dirigentes. O critério de mútuo respeito institucional presidiu, inclusive, a indicação do governo, a apreciação pelo Senado Federal de 2 dos atuais ministros do STF, o Procurador-Geral da República, em 2 ocasiões, e de diretores do Banco Central e agências reguladoras. Todos esses processos transcorreram com transparência e lealdade de ambas as partes, respeitadas as prerrogativas do Executivo na indicação dos nomes do Senado Federal na apreciação dos indicados. Voltar com o Gabriel aqui. Gabriel, a gente tem também uma outra notícia aí de Brasília. A gente tinha comentado, você cuidou de uma reportagem agora há pouco sobre a questão do general Augusto Heleno, né? Que teve alguma decisão em relação a ele hoje, foi de que ele precisa comprovar realmente o estado de demência progressiva, como foi dito no laudo médico apresentado pela equipe dele? Exatamente, André. É uma decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de agora no final da tarde, né? Lembrando que quando foi preso na última terça-feira para iniciar o cumprimento da pena por golpe de Estado e também outros 4 crimes, a defesa do general Augusto Heleno, ela pediu a concessão de uma prisão domiciliar humanitária para o general, assim como já havia feito a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. E no mesmo dia, durante o exame de corpo de delito feito no Comando Militar do Planalto, aqui em Brasília, o general Heleno, ele relatou para a médica responsável pelo exame de que ele tinha Alzheimer desde 2018. E uma das coisas que embasaram o pedido de prisão domiciliar humanitária do general Augusto Heleno foi justamente esse. Só que aí na última sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou que a defesa de Heleno apresentasse exames nos autos do processo para comprovar que o general Augusto Heleno, ele tinha Alzheimer, já que em nenhum
outro momento do processo, desde o inquérito até a fase de instrução processual até o julgamento, a defesa havia dito que o general Augusto Heleno tinha Alzheimer. Então, a defesa, ela apresentou os exames comprovando que o general Augusto Heleno tem Alzheimer, só que, ao contrário do que o próprio general disse no exame de corpo de delito, que tinha Alzheimer desde 2018, a defesa, ela pontuou que, na verdade, o general Augusto Heleno, ele tem Alzheimer diagnosticado desde janeiro deste ano e que, desde 2023, não desde 2018, que ele sofre com perdas de memória progressivas. Então, por isso, o ministro Alexandre de Moraes, até usando uma palavra que ele usou na decisão para esclarecer essa contradição, ele pediu que a Polícia Federal, que a equipe médica da Polícia Federal faça em até 15 dias um laudo pericial para comprovar se, de fato, o ex-ministro Augusto Heleno, ele tem Alzheimer ou então também tem outras doenças ou dificuldades oriundas de outras doenças que justifiquem o pedido de prisão domiciliar humanitária que foi realizado pela defesa dele na última semana. O Gabriel, eu dei um pulo aqui no assunto, mas quero voltar com você um pouquinho sobre a reunião que o Lula teve com os ministros, né? Hoje já teve essa reunião, a gente chamou aqui no início e acabou não falando, não te perguntei sobre isso. Sim, André, ele teve a reunião não só com os ministros, mas também com o senador Everton, que é do PDT do Maranhão, que é o responsável pela relatoria da indicação do ministro Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E ele teve essas duas reuniões, então, com os ministros e com o senador Everton, até também para analisar qual que é o clima e quais vão ser as demais providências tomadas, quais vão ser os movimentos que o governo federal vai fazer junto ao presidente Davi Alcolumbre e também junto aos outros senadores ao longo dessa semana. Uma outra coisa também, André, inclusive informação da nossa setorista de Congresso Nacional, a repórter Lara Alves, ela falou que, ela noticiou agora há pouco que o Jorge Messias, ele foi até o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, o senador Carlos Viana do Podemos de Minas Gerais, e pediu uma reunião com os senadores da Frente Parlamentar para conversar sobre a indicação ao STF, e o senador Carlos Viana disse à nossa reportagem que a maior parte desses senadores ainda é resistente a esse encontro com o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, lembrando que para que um ministro indicado ao STF seja aprovado tanto pela Comissão de Constituição e Justiça na sabatina, quanto no plenário do Senado, ele precisa ter o voto de 41 dos 81 senadores da Casa, ou seja, maioria absoluta, André.